Fala pessoal, vamos começar aqui mais um episódio do podcast do MatrizCast, o seu podcast de educação. Hoje a gente está no mês de outubro, o mês do Outubro Rosa, da conscientização contra a prevenção do câncer de mama. E estamos trazendo aqui convidadas muito especiais para fazer essa nossa série aqui em outubro. Então fica aí que hoje vamos ter uma convidada super especial, uma companheira e amiga de trabalho, a Raquel, engenheira mecânica que trabalha no automobilismo. Raquel, seja muito bem-vinda, obrigado por participar aqui com a gente. Oi, Fabinho, eu que agradeço o convite aí, é sempre um prazer estar aqui gravando e falando, principalmente para o público estudantil. Eu tenho uma paixão muito grande por poder dar uma orientação, coisa que eu gostaria de ter recebido na época que eu estava estudando, né? E hoje eu vim aqui contar um pouquinho da minha história, né? Esperando que vá motivar outras mulheres, não só mulheres, homens também, né? A seguirem na carreira, a ajudar eles a refletirem sobre escolher uma profissão que você gosta, que você curte, né? Então, vou aproveitar esse momento aqui com você para contar um pouquinho da minha história, né? Da minha trajetória. Eu Que sou bom, formada em Raquel. engenharia mecânica pela Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. E as pessoas sempre me perguntam por que eu escolhi engenharia. E eu falo que eu não tinha a menor ideia, quando eu estava no terceiro ano, eu não tinha a menor inclinação profissional, não sabia o que eu queria fazer da vida. E meu pai era engenheiro. Então ele sempre falava assim, minha filha, ele vendia o peixe da engenharia, né? Minha filha, os engenheiros eles estão aptos a trabalhar em qualquer área, vai abrir muitas portas para você. Eu sempre fui boa aluna de matemática, então eu fui por eliminação, né? Eu sabia que não ia ser da área de humanas, porque eu não gostava das matérias da área de humanas. Eu sabia que não ia ser biológica, porque eu não posso ver sangue, daquelas que desmaia. Então eu falei, vai ser exatas. E eu estava tão perdida que eu saí colocando uma engenharia em cada universidade. A única coisa que eu sabia é que eu tinha que passar para uma federal, porque eu não tinha condição de fazer uma faculdade particular. Então eu saí colocando engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia mecatrônica. Não passei de primeira. Foi também um grande choque, né, da competitividade para você estudar, se preparar melhor, né? Acho que o terceiro ano, quando você está na escola e você não tem um objetivo claro, para mim era uma grande farra, era meu último ano de escola e a lição veio quando eu não passei de primeira no vestibular, então fiz mais um ano de cursinho. Aí passei para engenharia mecânica. E aí, quando eu fui ver, eu falei, vou estudar sobre a UF, e aí era uma das graduações mais conceituadas em engenharia mecânica do estado do Rio. E eu falei, nossa, vou lá dar uma chance. E fui lá perdidinha, não sabia o que eu ia esperar, eu não sabia o que eu ia encontrar. E meu primeiro choque já foi chegar lá e ver que de 60 alunos só tinham 4 mulheres. E eu não tinha ideia que eu ia, olha, eu estava tão perdida que eu nem imaginei isso. Falei, nossa, realmente, eu escolhi engenharia mecânica, né? Não é a coisa mais popular entre a escolha das mulheres. Não. E não é até hoje. Até hoje eu participo de rodas de conversas em escolas de engenharia e a porcentagem de mulheres aumentou, mas ainda é muito menor do que a presença masculina no ramo da engenharia. E é engraçado isso, né? Eu fui lá, continuei, e aí veio o meu segundo choque, né? Eu não estava preparada para o cálculo universitário. E isso eu falo para as pessoas que estão se preparando hoje em dia, né? Não se preparem só para passar no vestibular, né? Se preparem também para o que vocês vão encontrar na Sim. graduação que vocês escolherem, né? Antecipem essas surpresas da vida, que não são nada agradáveis. E a minha outra surpresa foi isso, né? Eu que sempre fui excelente aluna, nunca tirei nota baixa, nunca tinha repetido de ano, levei bomba em cálculo no meu primeiro semestre. Eu fiquei arrasada. Eu praticamente entrei em depressão, porque eu achei que eu não ia conseguir, que eu não era inteligente o suficiente para cursar engenharia. E cheguei a trancar a faculdade por um ano, porque não foi só em cálculo, né? Até nas outras matérias eu não tirava 10. E falava assim, gente, como assim eu não tirei 10? E apesar dos meus colegas falarem, Raquel, 6 na engenharia é praticamente um É 10, você é 10. um gênio. Mas eu ficava arrasada. Eu falei, gente, não, essa nota é muito baixa. E, e aí tranquei, tirei um ano sabático, porque eu fiquei muito assustada.
E aí meu pai falou assim, ó, tudo bem, você vai espairecer, viaja um pouco, mas depois você vai trabalhar, você não vai ficar o ano inteiro de ano sabático, não. E aí, realmente, fui trabalhar em tudo que vocês podem imaginar, fui trabalhar em loja de shopping, em feirinha, de babysitter, andando com cachorrinho. E aí, tendo essa experiência também desses trabalhos, eu falei assim, gente, eu preciso de uma graduação, né? Foi também um grande despertar para mim de que eu precisava de uma capacitação técnica, né, para poder conseguir um emprego bacana e correr atrás dos meus objetivos, embora eu ainda não soubesse quais eram eles, né? Mas ficou claro para mim que eu tinha que voltar para a universidade. E aí eu dei uma segunda chance para engenharia mecânica. E esse é assim um dos pontos mais incríveis assim da minha vida, que foi quando eu voltei para a universidade e fui reencontrar os meus amigos que estudaram comigo, que entraram comigo, né? E eles estavam fazendo parte de um projeto de extensão chamado Baja Sai, que é um projeto que os alunos eles, né, projetam, constroem e pilotam um protótipo de competição. No caso do Baja, é um protótipo off-road, parece um kart cross. E eles me chamaram para encontrar eles lá no laboratório. E quando eu entrei no laboratório, eles estavam em reunião, também todos homens, só tinha homem na equipe. E eles olharam para mim assim, olharam para o carro, me convidaram para entrar e me chamaram para ser piloto de teste da equipe, porque aí dessa forma eles tiraram 20 quilos do conjunto carro-piloto sem fazer absolutamente nada. Boa E foi ideia. aí que aí foi aí que minha história começou, porque eu simplesmente me apaixonei pelo projeto. Eu comecei a me envolver com a equipe e descobri o mundo da competição, e foi ali que eu me achei. E foi por isso que me deu assim toda a força e motivação para seguir na engenharia mecânica e trilhar o caminho que eu trilhei até hoje, né? Para quem não sabe, eu já estou há quase 20 anos trabalhando com automobilismo, todos eles na minha principal, que é a Stock Car, né? Já trabalhei em outras categorias também, mas a principal é a Stock Car. Sim. Bacana, Raquel. Bacana. Sabia que eu não sabia da tua história, eu sabia do Baja, né, que você tinha feito parte desse projeto, mas a minha história com automobilismo foi muito parecida, porque eu até a faculdade eu não sabia o que eu queria, aí tanto que eu entrei para fazer engenharia química, mudei para engenharia elétrica, né? Eu sou engenheiro elétrico hoje, mas eu só comecei em 2000 há quase 12 anos atrás. Eu entrei numa oficina também que era do Fórmula, por causa de um amigo meu que morava comigo. Eu falei, vamos lá, Fabinho, vamos procurar uma iniciação científica. Pra você ter ideia, a minha iniciação científica anterior ao Fórmula era sobre raios. Então, eu fazia um sistema para captar raios, né? Então, não tinha nada a ver com carro. E eu entrei naquela oficina em 2009 e nunca mais saí. Faz 12 anos hoje, quase, e realmente nunca mais saí, porque é tão intenso essa experiência, né? Você realmente vive tão lá dentro que você não sai da oficina. E eu nunca mais. Então, saí de lá. Hoje também estou numa oficina. Então, assim, foi algo na minha vida que realmente foi descoberto durante a graduação. E ontem eu estava falando, a gente já tem uns dois episódios que a gente discutiu muito sobre isso, e eu respeito as opiniões diversas sobre o assunto, mas sobre saber o que fazer, né? Porque hoje, quando eu tinha a idade de 16, 17 anos, eu não fazia ideia do que eu queria, né? Eu não fazia ideia. E assim, para mim, tudo bem você não fazer ideia do que você quer, né? Com 16, 17 anos. Eu acho que hoje ainda é muito cedo para uma pessoa saber exatamente o que ela quer. Então, assim, eu vivi muito quando eu fui fazer o meu vestibular. Eu lembro até hoje, a primeira opção era música, porque eu tocava piano. A segunda opção era nutrição, que eu gostava de esporte. E a terceira opção, eu acho que era engenharia de alimentos, porque eu associava a nutrição, embora não tenha nada a ver. Então, assim, foi tudo um acaso. Então, assim, se descobrir no caminho, eu acho que é algo super natural. Embora, eu falei também, a gente teve um outro episódio aqui com um amigo meu, que ele mudou de ramo aos 30 e poucos anos, enfim, depois de um certo tempo, já consolidado, com carreira consolidada. Eu falei para ele, Rafinha, também é super normal, né? Assim, as pessoas elas têm que parar com esse paradigma que você precisa saber o que você quer, né? Desde cedo. Embora, como contrapartida, né, eu tive aí numa outra opinião, que o cara já me falou, não,
para você, né, ter sucesso, você precisa saber o que você quer. E eu concordo que você precisa saber. Até escutei um podcast do Salib, que não sei se você conhece, ele é um professor de filosofia, que ele fala que para a essência do ser humano, para a gente ter uma felicidade completa, a gente tem que viver com intensidade aquilo que a gente nasceu para fazer. Então, assim, hoje talvez você sinta isso trabalhando no automobilismo, né? Então, assim, realmente a gente precisa saber o que a gente quer para atingir, né, essa sensação de que, com intensidade, fazer o que a gente sabe fazer, né? O que a gente realmente se encontrou para fazer. E aí a gente se questionou, né? Eu falei, talvez, né? E ele me deu esse insight, talvez a gente também não saiba, aos 16, 17 anos, que o ensino também nunca nos perguntou isso, né? A gente nunca teve nada que, assim, qual que é a sua aptidão, no que você é bom, né? A gente nunca passou por isso durante o nosso ensino. Eu falei para eles, isso talvez é uma coisa que eu nunca pensei. Eu nunca pensei sobre isso. Realmente, você se depara com essa decisão aos 16 no colegial. Você se depara com essa decisão. E aí você fica meio, nossa, né? O que fazer? Então, mas é muito bacana saber que você se encontrou dessa forma e também foi uma forma muito parecida com a minha, que é o que eu coloquei aqui. E aí, quando você falou aqui também sobre antecipar surpresas, cálculo, eu lembro muito bem no meu zero, no meu primeiro semestre, e aí eu tive outras conversas aqui, quando eu falei com o João sobre engenharia, ele falou que no colegial dele ele já teve isso. Aí eu falei, nossa, no meu eu não tive nada, ou eu não estudei, mas eu não lembro de nada. E assim, realmente foi um baque muito grande. E Raquel, aí eu queria só te fazer para a gente seguir um pouco desse caminho, que é o seguinte: buscar conhecimentos, né, ou buscar participar de projetos extra ou normal, foram o que mudou a minha vida e pelo que você falou, mudou a sua. Então, assim, é muito importante hoje que o estudante, mesmo não na faculdade, né, porque eu nem sei, como eu não participava disso antes, eu nem sei como que era na minha época do ensino médio, mas com certeza sempre tinha. Mas qual que foi a importância e o quanto que você julga isso essencial para a sua trajetória, o extra classe, né? O você ter buscado algo além do caminho natural, né? Você ter ido atrás de outras coisas, né? Qual foi a importância, nesse caso, dos aprendizados que você teve fora a sala de aula no Baja, por exemplo, nos projetos? Olha, essa é a minha pergunta favorita. Você chegou num ponto que com certeza eu ia falar, porque também eu diria que dentro da universidade foi o meu maior aprendizado, porque me preparou para a vida. Então, eu falo para os estudantes, quando vocês estão nesse tempo dentro da universidade, procurem os projetos de extensão. Não precisa ser só estudante de engenharia, estudante de qualquer área, procurem os projetos de extensão. Pode ser o Baja, pode ser o Fórmula, tem aerodesign, tem tanta coisa, tem empresa júnior, né? Metaconsultoria, tem uma gama incrível de projetos extracurriculares. Eu sei que a grade já é puxada, né? O curso já é difícil, já tem seus desafios, mas essa oportunidade gratuita de ensino complementar, porque é isso, os projetos de extensão, eles não são um hobby, eles não são uma brincadeira, como até muitos professores enxergam até hoje esses projetos. Sim. Eles são ensino complementar. Ah, mas o que eles complementam? Eles complementam tudo que a sua grade não te ensina. A grade curricular, por exemplo, no meu caso, curso de engenharia mecânica, me preparou tecnicamente para ser uma engenheira mecânica, mas não me preparou para a inserção como ser humano no mercado de trabalho. E isso eu aprendi participando dos projetos de competição estudantil. Mesmo que eu não tivesse seguido na carreira automobilística, eu acho que teria feito de mim uma profissional muito melhor, porque fui lá que eu tive a oportunidade de amadurecer. Eu aprendi a trabalhar em equipe, que é um dos maiores desafios da vida de todo mundo, é você trabalhar com seres humanos, liderar um grupo. Nem todo mundo nasce com essa qualidade da liderança. Então, você tem a chance de desenvolver. Se você for bom o suficiente, esse cargo de liderança cai no seu colo e você tem a oportunidade de desenvolver essa qualidade. Mesmo que não seja um cargo de liderança, você aprende também a ser liderado,
a trabalhar em equipe, a enxergar o coletivo, a entender o que é o bem maior da equipe, né? A gente trabalha com competição, e lá na minha equipe é assim, meu chefe prefere muito mais uma pessoa que agregue a equipe, faça a equipe crescer, do que um cara com 500 mil graduações, que seja considerado o melhor engenheiro do planeta, mas não sabe trabalhar em equipe, está fora. Então, isso é muito importante, né? Te preparar para trabalhar nesse ambiente, trabalhar num ambiente sob pressão, com metas. Você aprende, você tem a oportunidade de você liderar um projeto do início ao fim, seja você o capitão da equipe ou não, porque se você está num subsistema, você também vai começar um projeto e tocar ele do início ao fim. Além dessa parte técnica, tem a parte administrativa, que é a parte que ninguém quer fazer, mas ela é muito importante. Eu sou muito grata a isso que eu aprendi dentro dos projetos estudantis, a correr atrás de patrocínio, a lidar com o corpo docente, a lidar com o reitor da universidade, a entender a burocracia de como o dinheiro entra e ele não sai de uma universidade federal, né? Então era um desafio muito grande, e isso me preparou para ser o profissional que eu sou hoje. Hoje em dia eu também trabalho, né? Eu sou engenheira da equipe, mas toda essa parte de captação de patrocínio, lidar com patrocinador, leitura de contrato, isso também é minha função hoje em dia. E eu só tenho essa capacidade porque eu aprendi isso nos projetos, eu aprendi a importância disso e como lidar com isso. Além disso também, porque assim, o aprendizado é incrível. Para mim, engenharia foi uma imensa antecipação de conteúdo. Eu entrei no Baja praticamente no primeiro período. Então, você vai aprendendo projeto, desenho técnico, processo de usinagem, processo de soldagem. Então, quando eu saí do ciclo básico e entrei no profissional, eu já estava escolada em todas essas coisas. Então, foi uma antecipação incrível para mim, porque no ciclo profissional, as matérias vieram com muita facilidade. Então, eu fui muito grata também a tudo isso que eu aprendi, e é bacana, né? Você aprende na marra. Eu não vou esquecer nunca a primeira suspensão que eu soldei, que eu tirei no gabarito antes do tempo, e obviamente, né, a solda repuxou. Quem disse que entrava no carro, né? Não vou esquecer nunca isso. Mas foi bacana ter tido essa oportunidade. E ter facilitado a minha vida dentro da engenharia mecânica, né? O curso de engenharia ela não é nada fácil, não estou nem falando só da mecânica, é que esse foi o meu caso específico. Então, o aprendizado foi muito importante, eu amadureci muito lá dentro. Para mim, né, a gente que está aqui no mês das mulheres também, dando esse recado especial para todas as mulheres aí correndo atrás, né, de realizar os seus sonhos, eu aproveito para falar que é isso, é um grande desafio para a gente até hoje. O mercado de trabalho, a gente sabe que por um patrimônio cultural, ele ainda não é qualitário, então a nossa luta ela é um pouquinho mais difícil. Então, quanto mais cedo a gente tomar consciência disso, que isso também veio uma consciência muito tardia para mim. Eu só fui me inteirar do que realmente era o feminismo muito tarde na minha vida. Mas quando eu me conscientizei, foi importante para mim. Então, é importante para as meninas também terem essa participação dentro desses trabalhos em equipe, em ambientes também que são extremamente masculinos, que é o que vai acontecer com a gente, não é 90% dos casos, quando vocês saírem para o mercado de trabalho. Quanto mais cedo vocês estiverem preparadas para lidar com isso, com elegância e destreza, melhor. Que não foi o meu caso também. Eu precisei aprender muito dentro dos projetos. As pessoas perguntam, nossa, quando você começou na Stock Car, você sofreu preconceito, você teve algum problema? Eu falei, não, porque eu fiz a minha graduação dentro dos projetos estudantis. Tudo que tinha para acontecer comigo, aconteceu dentro dos projetos. Inclusive, foi por uma questão de preconceito, né? Que eu tive a oportunidade de fundar a equipe de Fórmula da UF, né? Eu brinco que a equipe de Fórmula da UF nasceu de uma mulher furiosa, né? Que foi num ano que a equipe de Baja, a gente sempre foi uma equipe com um orçamento muito pequeno, a gente sabia as nossas limitações, a gente sabia que a gente nunca ia ganhar a competição. E a gente fez a pole, né? A gente foi o primeiro lugar na prova de aceleração e isso era o grid para o Enduro, a gente ia largar na frente. O Enduro de resistência são 4 horas na lama, é um exercício muito puxado, e nós tínhamos 3 pilotos, né? 2 homens e eu. E eu já estava na equipe há um bom tempo, era uma das pessoas mais envolvidas na equipe, eu estava lá Natal, Ano Novo, estava sempre lá no laboratório.
Então, não era só uma questão de que era a minha função, né? Eu fazia as provas dinâmicas, nada mais justo que eu também tivesse minha parcela no enduro. E era isso, a gente sabia que o nosso carro não ia terminar o enduro, o nosso carro ia quebrar. Mas, enfim, eu lembro que na véspera do enduro, a equipe fez uma reunião e, assim, a equipe estava grande, a gente estava com 2 carros naquele ano, então eram cerca de 20 pessoas, das quais 6, de fato, trabalharam no projeto. E eu lembro que teve essa reunião, eu não entendi por que, era uma reunião, uma assembleia extraordinária, lá fui eu para a assembleia extraordinária, onde as pessoas estavam votando para que eu não andasse no enduro. Eu falei, gente, mas por que eu não vou andar no enduro? Ah, porque você é muito lenta. Eu falei, como é que você sabe que eu sou muito lenta? A gente não testou o carro, a gente terminou o carro aqui na competição, a gente não tem provas. Ah, mas no ano passado, eu falei, ano passado eu fui a última a andar no carro. Vocês me entregaram o carro destruído. Qualquer um que fosse andar naquele carro ia fazer aquele tempo. Enfim, fez a votação, eu tive que respeitar, eu estava numa democracia, mas vocês imaginam a minha indignação, né? Ah, e aquilo ali certamente não tinha embasamento nenhum. Eu fiquei tão furiosa. Óbvio que na primeira volta a gente já não estava mais em primeiro lugar, enfim, saí da equipe, fiquei muito magoada. E aí foi a coincidência do projeto do Fórmula SAE, que é um projeto bem análogo ao Baja, só que com carros tipo Fórmula, vim para o Brasil. E aí eu fui e fundei a equipe. E quando eu tive essa oportunidade de fundar a equipe, eu corri atrás de não só abrir o projeto para as outras engenharias, porque eu não entendia também por que estava há tantos anos, o projeto já existia na UF há uns 6, 7 anos, e era exclusivo assim da engenharia mecânica. Primeiro era exclusivo dos homens e depois exclusivo da engenharia mecânica. Então eu fiz questão de correr atrás das outras engenharias e correr atrás principalmente de outras mulheres para entrarem no projeto, sabe? Foi um mega desafio. Eu lembro que as primeiras mulheres assim que eu consegui convidar para trazer eram namoradas dos outros membros, mas eu falei, eu não tô nem aí, vem, você vai gostar, você vai se apaixonar, aproveita aí, vai passar mais tempo com seu namorado. E aí foi uma experiência incrível, né? Obviamente, depois eu perdoei o pessoal do Baja, o pessoal que criou o motim também acabou saindo. E eu acabei tocando os 2 projetos lá por um tempo. Então, vou até aproveitar esse gancho, né? Que a gente está falando aqui da importância dos projetos estudantis, para falar um pouquinho sobre o desafio que eu tive na minha história, que isso eu falo, gente, é a prova de que tudo é possível quando você quer muito uma coisa. E eu queria muito isso. Quando eu me apaixonei pelo mundo da competição, eu botei na minha cabeça que eu queria trabalhar com isso. E as pessoas olhavam para mim como se eu fosse louca. Eu falei, você acabou de entrar na Universidade de Engenharia, como que você está falando que você vai trabalhar com carro de corrida? Era uma coisa tão distante para as pessoas à minha volta. Mas realmente eu só trabalhei com carro de corrida na minha vida. Meu pai morreu pedindo para mim, assim, minha filha, por favor, tenta um emprego de verdade. E eu dava risada, né? Eu falava, não, pai, eu vou te provar que isso é um emprego de verdade. E aí eu, desde o início da minha graduação, tive essa oportunidade incrível de trabalhar com Baja. Tive a grande oportunidade da minha vida, que foi começar na Stock Car também. Eu tenho até hoje, né, um link muito bacana com o GP do Brasil de Fórmula 1 também, que começou antes de eu começar na Stock Car. Eu era assistente local para uma equipe de Fórmula 1, a Toyota, e eu ficava a semana inteira com eles, de segunda a segunda, e depois acabei fundando Fórmula. Então, eu tinha 12 etapas de Stock Car, uma competição de Baja, uma competição de Fórmula, uma semana de GP do Brasil. Como que essa criatura se forma em engenharia mecânica? Olha, eu pensei em desistir tantas vezes, mas eu sempre falava, não, gente, a educação é tão importante, eu preciso tanto desse diploma para mostrar para o mundo que eu consigo, que é isso que eu quero, eu não vou abrir mão de nenhuma oportunidade, eu vou fazer acontecer. O resumo da história é: a criança que se formou em 9 anos. Eu levei quase uma década. E eu lembro que eu ia ser jubilada por tempo, né? A Universidade Federal tem tempo. E eu falei, não, não vai acontecer comigo. Eu escrevi um testamento para o colegiado. O colegiado era formado dos professores, né? Meus professores estavam ali me aturando há uma década também, pedindo para quebrar todos os pré-requisitos que eu precisava para me formar lá naquele último semestre. E eles foram.
acho que foi a primeira vez que todos me apoiaram com unanimidade, né? Falaram, Raquel, faz o que você quiser, quebra todos os pré-requisitos, mas some, sai daqui, termina e se forma. E, de fato, eu consegui. Naquele ano, eu lembro que eram, acho que 12 matérias no último período, e eu consegui me formar. Foi assim, fiz o Enem em Brasília, a minha formatura, minha colação de grau foi numa segunda-feira, logo depois de uma etapa de Stock Car. As pessoas tiveram que ir lá na minha casa me levantar com um guindaste para receber o diploma, porque eu não queria ir. Falou, gente, eu estou muito cansada. Não, 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 mas você vai, vamos lá, você chegou o seu dia. Então, eu passo esse recado, gente, nada é impossível quando é isso que você quer, quando você tem certeza, não desistam, tem percalços, tem obstáculos, os tombos são vários, mas que isso sirva de combustível, né? Sirva isso para te motivar e não te desmotivar, né? Transforme, assim, os dias de derrota num aprendizado, né? Então, isso eu gosto muito de passar isso. É possível fazer isso. Esse tempo que a gente tem na escola e na universidade serve para isso, para a gente desenvolver essa qualidade que chama resiliência, né? Para a gente poder bounce back, né? Não sei, voltar, né? Poder dar a volta por cima, levantar quando cair. Isso é muito importante também. Bacana, Raquel. Que bacana. Que história muito bonita. Eu não conhecia ela com tantos detalhes assim, mas toda essa história faz jus aí de você estar onde você está hoje. E com certeza isso é muito inspirador para todo mundo que escuta. E você estava falando aqui, às vezes eu estou anotando alguns comentários. É engraçado a quantidade de semelhanças. E eu não sabia que tem das histórias. Porque eu também, primeiro que eu demorei 9 anos para me formar, exatos 9 anos. Eu quase jubilei. Eu nunca tinha pego uma. Não, recuperação já tinha pego, mas sempre fui um dos melhores alunos. E aí na faculdade, talvez por. Eu sempre falo que isso é uma série de coisas, mas para mim, né, que eu vivenciei tudo aquilo, para mim foi uma falta de maturidade de não conseguir separar trabalho com estudo, dentre outras coisas. Mas eu também demorei 9 anos, eu também fundei o Fórmula Elétrico na FEI. Né? Eu saí do Fórmula Que Combustão legal. e fundei o Fórmula Elétrico na FEI. E aí essas habilidades que você fala, de coisa que ninguém queria fazer, de financeiro, de apresentação de marketing, foi muitas das coisas que eu também não queria fazer, mas que quando chegou na época do Fórmula, na primeira competição, e aí eu vou fazer um link com uma coisa para mim que é muito importante, mas quando chegou na primeira competição, eu tinha que apresentar, né? Eu tive que apresentar marketing, eu tive que apresentar custos, eu tive que apresentar tudo. E aí eu vou fazer 2 links com o que você falou. Eu tirei 0 em todas essas provas na primeira vez, porque eu não tinha que fazer, eu não sabia nada sobre isso. Mas eu soube absorver aquele 0 como algo que, cara, eu não queria mais passar por aquilo, porque aquilo me incomodou demais, né? Demais. Eu realmente foi ruim, né? Ser questionado, sendo que você não sabe o que você está fazendo, né? E esses projetos eles significam muito para a gente. Então, assim, não é um 0 tranquilo de se tomar. E eu voltei nos anos seguintes e a gente ganhou todas essas competições, todas essas semiprovas, seja custo, seja marketing, seja qualquer outra coisa. Eu fiz questão e ganhamos e deixamos um legado, né? Eu mudei a forma de se apresentar a custos depois daquele dia. E eu deixei isso com a equipe. Então, isso é muito importante. E aí, você falou uma coisa sobre sabia que a gente não ia ganhar. E assim, Raquel, a gente vive num meio, né? E o automobilismo é complicado, porque a gente vai perder muito mais do que ganhar. Não tem assim corrida o tempo todo, assim, são 30 e poucos carros, só um ganha. A maioria perde, né? E é difícil você ver, a não ser na Fórmula 1, às vezes você vê alguns domínios, mas principalmente uma Stock Car, com uma categoria com extrema competitividade, a gente perde muito mais do que ganha. Então, assim, cara, eu odeio perder. Eu odeio, eu tenho certeza que você odeia também, por isso que a gente está nesse ramo. Mas, assim, o ganhar, né, não é só você pegar o troféu. E eu digo isso porque eu entendi o que você quis dizer quando você falou do Baja, e eu senti isso, a mesma coisa quando foi a minha primeira competição. O meu troféu, naquele ponto, eu já tinha 6 anos de projeto, eu já tinha passado por uma equipe vitoriosa, então eu tinha ganho 5 daqueles anos. Eu estava no último ano, a única coisa que eu queria era que aquela equipe realmente nascesse depois de mim. Então, o meu troféu naquela vez foi o carro andando e completando o enduro.
Eu lembro que, assim, até nas últimas voltas começou a ficar devagar, os caras queriam dar bandeira preta. Eu falei, se vocês derem bandeira preta, eu vou aí tirar essa bandeira. Minha volta assistindo na arquibancada, vocês não vão fazer isso. Porque, assim, não vai. Assim, era aquilo que eu precisava. Então, assim, quando acaba, assim, não tinha a menor condição da gente ganhar a competição naquele ano. Foi um ano que a Unicamp veio com um carro muito acima do normal para um carro de primeiro ano, e assim, o nosso carro tinha acabado de começar, não tinha, no orçamento não tinha nada. Então, assim, a minha vitória era aquilo. Então, assim, eu consegui ganhar aquele ano porque foi uma das coisas talvez muito mais importantes do que as vitórias em si dos outros anos que eu tive lá dentro. Então, assim, são coisas que ensinam também. Então, assim, quando a gente vai para a competição hoje, numa Stock Car, numa etapa, pô, a gente não ganhou, mas a gente fez tudo, se eu fiz tudo que eu pude, se eu me dediquei, fiz o máximo, e realmente sei que eu fiz o máximo, e tentei, eu saio tranquilo. O que me incomoda é quando eu vou e falo, puta, eu podia ter feito aquilo, aquilo acaba comigo. Né? Quando eu sei que foi um erro puta, podia ter mudado, e você passa por isso, né? Porque são várias coisas, mas assim, o ganhar na vida é uma coisa bem relativa, não é só o primeiro, né? Não é só isso, eu acho que isso é uma coisa muito, muito importante. E você falou sobre tudo que o Fórmula ensinou, né? O BAD, no seu caso, né? Os projetos estudantis de uma forma em geral ensinam, e eles ensinam muito mesmo, né? E porque eu falo sempre que assim, eu não saí um ótimo engenheiro de Fórmula, eu saí uma ótima pessoa, uma outra pessoa, é um conceito completamente diferente, né? Trabalhar em equipe, cara, é difícil demais. É difícil demais você administrar, entender orçamento, entender cronograma, entender que você tem que fazer aquilo, e o Fórmula ele te dá uma paixão, né, por tudo aquilo, que te ensina muitas coisas. Então, o Baja também, os projetos. Então, isso é importante você participar de qualquer extensão, porque realmente você precisa da teoria, é algo necessário para que você entenda, mas é uma conexão do que você está aprendendo com o que você vai aplicar, que é uma coisa que eu tento muitas vezes fazer também com a escola. Então, assim, eu tento sempre conectar, e a minha conexão naquela época era Fórmula. Eu tinha realmente matéria de circuito elétrico. Cara, eu já tinha feito uma placa de circuito elétrico quando eu fui aprender circuito elétrico. Então, para mim, era sensacional aprender aquilo, porque eu já sabia até como fazer, só que eu não entendia a teoria direito. Daí o cara me ensinava uma coisa. É uma outra maneira de você ver as coisas. Então, assim, eu sempre falo, quando você entende o que você vai fazer com aquilo que você aprende muito melhor. Então, assim, isso é importante, né? Isso vai te treinar. Eu vou te dar outro exemplo. A gente passou esses tempos aí na última etapa, uma etapa corrida, 2 corridas. Cara, não dormimos de uma noite para outra. Sabe o que mudou para mim? Não mudou nada, porque eu já fiz isso milhões de vezes no Fórmula. Milhares. Eu acho que milhares já, porque eu fiquei 8 anos lá dentro. Milhares já. Então, assim, eu já estava preparado. Eu já estava calejado de fazer aquilo. Então, assim, são coisas que só tem hoje, e talvez isso explique também lá dentro a composição. Você sabe muito que a composição, pelo menos a maioria dos engenheiros de lá, tem em si no currículo um projeto estudantil, participaram de um projeto estudantil, porque isso te prepara, né? Essas coisas te preparam para o mercado de trabalho que só o ensino tradicional não vai te dar. Mas, assim, é importante você participar disso. Eu acho que a grande maioria das escolas tem essas extensões. Se na escola em si que a pessoa está não tem, dá para você buscar, né? Buscar sempre participar. E acho que o seu exemplo foi muito legal. Cara, eu achava que eu fazia bastante coisa, mas você fazia bem mais. Você conseguiu. A gente pode ser que ambos conseguimos em 9 anos, mas conseguimos. Né? Isso que é importante. A gente conseguiu, acabou, vencemos. Né? Estamos aí agora colhendo frutos e plantando de novo, porque a vida é um eterno plantio e a gente sempre vai estar colhendo o que a gente plantou lá atrás também. Então, assim, dá para fazer. Se você quer muito, dá para fazer. Então, é muito legal. E aí você falou também das questões de ser mulher nesse meio, né? Desde que você começou a falar, e eu até lembrei, na minha sala, eu acho que pior que engenharia mecânica é engenharia elétrica. Engenharia elétrica eu acho que não tem quase ninguém. Eu acho que eu não sei se era uma ou duas, mas assim, realmente era muito pouco. A maioria das mulheres tinham, acho que era engenharia de produção, engenharia civil tinha bastante também, engenharia mecânica elétrica não. Mas é bacana esse entendimento que você teve. E assim, e a gente tem que saber que existem, né, pessoas que às vezes pensam da forma que você falou que teve aí nesse exemplo que você falou do Baja, e assim, as pessoas
de novo, uma coisa que você falou no começo, independente da questão do ser mulher ou de qualquer outra que uma pessoa possa enfrentar, se preparar antes para os desafios que você sabe que vai acontecer. Então, assim, tá, eu sei que vai ser difícil, então tá, eu tô pronto. Né? Você não vai ser pego de surpresa, você já está pronto, você antecipa problemas, possíveis dificuldades que você vai ter. Isso te ajuda muito, sem dúvida nenhuma. E muito bacana, Raquel. Eu queria, para a gente entrar agora nessa parte final, eu queria te perguntar qual o recado, né? Eu sempre pergunto isso no final do podcast, mas o que você falaria hoje para uma estudante que está aí apaixonada, talvez, por carro? Que recado você daria para ela hoje, para que ela consiga seguir o seu exemplo e consiga tomar as melhores decisões? O que você falaria, se você pudesse falar uma única coisa assim para uma estudante hoje que está para escolher aí o seu futuro? Olha, é difícil falar uma única coisa, hein? Mas para as meninas que são apaixonadas por carro, que já sabem que essa é a sua inclinação, essa sua vocação, ou que querem experimentar esse mundo, né? Eu já falo para procurarem dentro da sua graduação. Se não tiver, criem uma equipe desses projetos estudantis, porque eles são verdadeiras incubadoras para as pessoas que estão no automobilismo. Hoje não tem nenhuma equipe no grid que não tenha um ex-bageiro, um ex-formuleiro. E até para quem não quer trabalhar com automobilismo, nos processos seletivos, é olhado no currículo se você tem um projeto de extensão no seu currículo, principalmente o Baggio e o Fórmula, que são super reconhecidos dentro das empresas grandes, multinacionais. E eu vou dar uma dica, hein? Porque também os bageiros e formuleiros estão dentro dessas empresas. Não me coloque no currículo 6 meses de Baja, 3 meses de Fórmula, porque isso aí é um atestado de perdedor, é o cara que entrou e não aguentou o tranco. Então fica no mínimo um ano, você tem que fazer no mínimo uma temporada. Isso é visto, julgado, criticado quando a gente olha currículo. Então tenham pelo menos um ano de experiência. Essa dica, então, tô focando mesmo para quem quer fazer do nosso ramo, né? Participem desses projetos que vai preparar vocês, essa questão da noite sem sono, do trabalhar sob pressão. Outra coisa importantíssima, até para o crescimento da equipe, porque você vai se apaixonar pela equipe, inevitavelmente, vai querer deixar um legado. Sai da zona de conforto, não fica 5 anos dentro do projeto fazendo sistema de suspensão. O que você vai ganhar com isso? Nada, parabéns, você é um expert em suspensão de Baja. Não vai agregar você como profissional e também vai criar um handicap para a equipe. Sai da zona de conforto, experimente todas as áreas que o projeto tenha para oferecer, até as que você achar chata, até as que você não for boa. Foca nas que você é boa, porque é que você não é boa, para você poder ter a chance de melhorar, né? Isso é uma oportunidade incrível. E a outra coisa que eu falo também é não desistam, não se desestimulem, tem espaço, as mulheres estão crescendo dentro do automobilismo. Se preparem aí, porque não é nada fácil, entendeu? Tem percalços. Não tenham vergonha, assim, de pedir ajuda. Uma coisa que eu gosto de falar muito para a geração de hoje, para os estudantes de hoje, não só mulheres, mas principalmente as mulheres também, vocês têm o mundo na palma da mão. Gente, eu vi o computador chegar na casa das pessoas, o celular aparecer. Eu tive celular analógico, que tem gente que não tem ideia o que era isso. Eu vi o e-mail nascer, a internet nascer, não tinha Google na minha adolescência. E eu lembro como era difícil correr atrás das pessoas, fazer contato com empresas americanas, coisas que eu tinha que correr atrás, e eu não sabia como você tinha que ligar, né, para as pessoas, ligar no telefone, não era ligar no Skype, não. E então aproveitem isso. Quem vocês não acham no Instagram, vocês acham todo mundo, gente. O mundo é de vocês para conquistar. Façam contato, peçam ajuda. Isso é uma coisa que eu falo, gente. A gente está aí de portas abertas. Eu sempre disponibilizo meus contatos, eu sempre respondo. Pelo menos uns 2 ou 3 estudantes por semana eu estou fazendo um processo de orientação, porque as pessoas precisam, né, de um suporte. Então, não tenham vergonha de pedir, procurem ajuda dentro da universidade, dentro dos seus amigos, dentro da sua família, procurem as pessoas que vocês admiram, né? E corre atrás, faz perguntas, seja um cara de pau mesmo, as pessoas respondem.
Uma das respostas clássicas quando eu respondo alguém que entra em contato comigo é: Nossa, você me respondeu? Eu falei: Respondi, gente. Eu sempre vou responder. Pode demorar um pouquinho, pode ser um horário inconveniente, mas eu respondo. Então, gente, corre atrás, porque vocês têm todas as ferramentas na mão de vocês. Eu sei que não é fácil, mesmo nos dias de hoje, mas confie em mim quando eu digo que vocês estão numa geração privilegiada. Sim, sem dúvida. E você falou uma coisa muito, muito importante, e até, de novo, conectando com o final, que você falou agora de hoje as pessoas terem acesso a tanta coisa, né, com a globalização, com a internet. Cara, se não tem, faça, né? Aqui temos dois exemplos de duas pessoas que criaram uma coisa que não existia, que na equipe, a gente fez uma equipe, não tinha a sua do Fórmula, não tinha a minha do elétrico, a gente foi e fez, né? Hoje a gente tem essa possibilidade, ela cresce mais, porque ao mesmo tempo que você tem essa voz, né, de poder, a gente consegue aqui hoje fazer um podcast, gravar, você ter o acesso a escutar a tua história, uma pessoa hoje que está... Eu queria muito, muito que eu ter essa oportunidade quando era mais novo. Então, assim, façam, né? Simplesmente façam. Hoje em dia, vocês podem utilizar dessa vantagem da comunicação, da internet, para criar vocês mesmos o que vocês querem fazer, né? A própria escola nasceu disso. Eu queria mudar algo que eu acredito ser muito importante na educação, logo eu criei uma escola. Então, assim, a gente tem essa oportunidade hoje em dia que não tinha com tanta facilidade antes. Então, assim, eu sempre falo que a globalização e a internet, ela traz também muitas responsabilidades, porque trazer a nossa voz a público nos traz responsabilidades, não é algo banal ou que a gente tenha que lidar sem se importar tanto. Mas aproveitem. Então, assim, pode ser que hoje você está escutando na sua escola, não tenha nada disso, tá? Vai e faz, não sei como. Cara, pensa o que você quer fazer, vê o que você precisa, corre atrás, porque no mínimo, se você não conseguir, você vai aprender muito tentando fazer. Então, isso aí que você disse é muito importante mesmo. E obrigado, Raquel. Foi muito legal te ouvir. É uma história muito inspiradora. Parabéns, parabéns mesmo. Eu tenho certeza que todo mundo que vai escutar vai se inspirar muito pela sua história aí. E parabéns. A gente se vê nas pistas. Com certeza, Fabinho, muito obrigada aí pelo convite mais uma vez. Ó, eu admiro muito a sua iniciativa aí, desejo todo sucesso para a sua escola. Conte comigo Obrigado. sempre que precisar. Eu tendo tempo e disponibilidade, te ajudo com os projetos. E é isso, pessoal. Boa sorte e corram atrás de seus sonhos. Obrigado. Valeu, pessoal. Semana que vem tem mais episódio do podcast. Lembrem-se que a gente está no Outubro Rosa, então é o mês da conscientização contra a prevenção do câncer de mama. Então a gente se vê no próximo domingo com mais um especial Outubro Rosa. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.